Alô, você, meu querido estudante, salve, salve, salve. O meu forte abraço para todos vocês. Eu sou o professor Natanael, como você bem sabe, o seu professor de História. E hoje nós vamos tratar de um tema que é um dos assuntos mais impactantes do século XX. Na história global, na história geral do século XX, certamente esse acontecimento merece um papel, um local de destaque. Eu me refiro à Revolução Russa. É sobre a Revolução Russa, essa revolução que ocorre na Rússia ali em 1917 e que se estende por 1918, 1919, 1920, transcorre ali os primeiros anos da década de 20 do século passado. Um acontecimento chave que vai impactar em vários outros eventos do século XX. Então vem comigo, preste atenção, se liga que o assunto é importante. Eu preparei um slide aqui importante, bem impactante, significativo, com gráficos, com fotografias da época, com imagens, com charges, com alguns tópicos importantes, conceitos, outros elementos que nos farão refletir um bocado sobre esse tema. Tá legal? Então vamos nessa. Vamos começar visualizando aqui um mapinha do Império Russo, o Império Czarista. A Rússia era um império, era uma nação muito grande, como você pode constatar. A parte maior, essa parte da Sibéria, na parte leste, né, da Rússia, que ainda hoje é uma província gigantesca, com áreas que boa parte do ano são congeladas, de vegetação, de clima severo. Mas o que eu quero dizer é que a Rússia era muito grande, continua sendo, né, o maior país do mundo, mas já na virada do século XIX para o começo do século XX era um império poderoso, gigantesco do ponto de vista territorial, porém, sobre o aspecto militar, sobre o aspecto político, sobre o aspecto social, sobre o aspecto econômico, era uma nação bastante atrasada, principalmente levando em consideração outras grandes potências europeias, né, como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha, e mesmo comparando com a América do Norte, né, com os Estados Unidos, a Rússia, porque os Estados Unidos ainda não tinha atingido seu auge, né, mas a Rússia realmente estava aquém, uma gigante ou um gigante do ponto de vista da extensão territorial, porém com todas essas lacunas, todos esses problemas, todas essas aí idiosincrasias que a Revolução Russa buscará sanar, buscará minorar. E aí eu trouxe aí alguns tópicos para a gente fazer essa reflexão. E eu vou pedir a sua licença para fazer algumas leituras. Primeiramente, uma leitura de imagens, né? E nessa leitura de imagens, nós visualizamos essa charge que mostra aí um opressor, né, sendo carregado pelos oprimidos. Os que estão levando, né, carregando esse opressor estão sendo chicoteados, inclusive, e aparentam ter um aspecto de bastante sofrimento, né? Isso é uma crítica, é uma charge que busca criticar a opressão do czarismo frente às massas camponesas, principalmente, que eram exploradas aí, tanto do ponto de vista da distribuição de renda, que não existia, no que diz respeito também aos tributos, que eram muito pesados, e, logicamente, a falta de participação política dessa gente, que era praticamente zero. Então, os tópicos que eu seleciono nessa lâmina são esses. O Império Russo era constituído por um conjunto de etnias. Você tinha lá diferentes povos, de diferentes grupos étnicos, que obviamente eram forçados, né, sob a força da espada, a fazerem parte do mesmo império. 80% dessa população vivia no campo e a terra era de posse de poucos, ou seja, era dividida em grandes latifúndios. Então, o que é que fazia o camponês comum? Trabalhava para algum latifundiário e, obviamente, custeava com o fruto do seu trabalho e com o fruto do suor do seu rosto
E mesmo com o seu próprio trabalho, né, em si, a sua estadia ou sua estada, a sua morada nessas terras. Médios proprietários, os kulaks, dominavam a produção agrícola. E a industrialização tardia foi comandada pelo capital europeu ocidental, sobretudo o capital alemão, o capital belga e o capital francês. Então a nascente burguesia e um nascente operariado, né? A indústria russa ainda meio que engatinhava, né? Enquanto que a Inglaterra, a Alemanha principalmente, já estavam muitos e muitos passos além. A Rússia ainda dava seus primeiros passos, e mesmo assim com capital externo, quer dizer, completamente dependente dessas nações industrializadas da Europa Ocidental. Isso se mostrará bastante danoso nos anos futuros, como veremos nessa aula. Os movimentos de oposição. Não é porque o povo era oprimido, as massas ignaras, o campesinato e mesmo um proletariado nascente, que não havia oposição. Havia sim, muito embora essa oposição fosse massacrada pelas forças czaristas, ok? Conforme veremos no episódio, inclusive que ocorre em 1905, chamado de, ou apelidado, como ficou conhecido, Domingo Sangrento. Então tá aqui os movimentos de oposição. Olha, o Partido Operário, o POSDR, o Partido Operário Social Democrata Russo, foi fundado ali em 1898, e que foi dividido em 1903 em dois segmentos, os mencheviques e os bolcheviques. Aliás, é exatamente essa divisão que ficará responsável aí pelo início da Revolução. De início, os mencheviques, e posteriormente a Revolução fica sob controle ou sob liderança, né, dos bolcheviques. Os mencheviques, como você vê nessa lâmina, era a minoria. A Revolução Liberal Burguesa, eles pregavam, né, os moldes do que aconteceu na França no final do século XVIII, pondo fim ao absolutismo, ao controle total do rei, colocando aí na frente do poder político a burguesia liberal. Os mencheviques lutavam por algo semelhante na Rússia, naquele começo do século XX. Já os bolcheviques, a maioria, eram compostos principalmente por operários, ou seja, essa classe proletariada das nascentes indústrias russas, bem como uma participação aí também do campesinato. Podemos dizer que os bolcheviques era a maioria porque congregava exatamente a massa dos trabalhadores. A gente sabe que existem menos patrões, mais trabalhadores. É por isso que os mencheviques eram a minoria e os bolcheviques a maioria. Então, está aqui o quadro, não é, político da oposição que se fazia presente na Rússia naquele começo do século XX. Tínhamos também, a partir de 1905, o Kadet, o Partido Constitucional Democrata, formado pela burguesia, porém, politicamente, no plano da representação política, bastante fraco. Não financeiramente, mas da representação política. E aí, fotografias de um evento chave, que alguns historiadores até chamam de ensaio geral, pré-revolução, que foi o chamado Domingo Sangrento. Já tinha tido, inclusive, acho que foi até nesse ano, de 1905, uma revolta no encouraçado Potemkin, que inclusive virou filme. Foi adaptado para as telas de cinema e acabou virando um longa-metragem. Isso foi basicamente uma revolta de marinheiros contra a opressão dos seus superiores hierárquicos, o que poderia ser transposto para um plano mais macro, simbolizando exatamente essa insatisfação do povo em geral, do campesinato, dos trabalhadores fabris, citadinos, com o governo do czar Nicolau II. Mas especificamente sobre esse episódio, chamado de Domingo Sangrento, ele ocorre exatamente por conta de uma
de uma tentativa, né, de manifestação, de greve, de revolta, que setores dessa nascente camada, né, mais organizada dos trabalhadores estava ali se insurgindo, estava ali querendo se organizar para se manifestar contra o czar Nicolau II. Vale lembrar, eu esqueci de dizer isso, é importante, que o czar, né, o título que se dava ao imperador russo naquele momento, ele era um monarca absolutista na prática, né? Ele concentrava sobre si os poderes legislativo, judiciário e executivo. Ocorre que, ao invés de receber comissões desses revoltosos, desses trabalhadores insurgentes, né, insatisfeitos, para negociar, para conversar, para tentar ali chegar a um denominador comum, o czar dá ordem às autoridades, à polícia, né, ao seu braço armado, para dispersar os trabalhadores. E dispersar os manifestantes significa exatamente descer o porrete, né? Gerando um descontentamento ainda maior das massas trabalhadoras. Nessa lâmina, nós enxergamos, inclusive, uma fotografia de Lenin. Lenin havia se exilado, não é? Para a Europa Ocidental, exatamente por conta de seu histórico de atuação em movimentos grevistas, em tentativas de revoltas dos trabalhadores. O nome dele era Vladimir Ilyich Ulyanov. E ele vai retornar em 1917, quando os acontecimentos em fevereiro daquele ano se precipitam, vão de início colocar o czar ali numa espécie de uma prisão domiciliar e posteriormente, né, destroná-lo. E aí o Lenin volta para organizar os bolcheviques numa contraofensiva para combater os mencheviques que iniciaram o processo revolucionário. A gente diz, inclusive, que foi uma revolução dentro da revolução, porque começa com os mencheviques e posteriormente há um golpe onde os bolcheviques tomam o poder, principalmente a partir de outubro de 1917. Bom, mas antes, 1904, 1905, a Rússia, inclusive, tinha perdido vergonhosamente uma guerra para o Japão. O Japão é um país pequeno do ponto de vista territorial, mas muito bem organizado, que já tinha partido para uma corrida imperialista naquele começo do século XX, né? Derrotando a Rússia, a gigante do ponto de vista territorial, o que se tornou, assim, motivo de quase que um atestado de incompetência do czar Nicolau II em chefiar as forças armadas russas, né? Apanhar para o Japão, que era, repito, um país pequeno, se tornou algo de bastante, vou colocar a palavra vergonha, né? Do ponto de vista militar, para o Nicolau II naquele momento. E aí os episódios do Domingo Sangrento, como eu disse, 200 mil trabalhadores em frente ao palácio, buscando que pelo menos uma comissão fosse recebida pelo Nicolau. Nada de receber, dialogar com os manifestantes. A polícia vai dispersar esses trabalhadores, ocorre embate, ocorre mortes, né? Mais de 1000 mortes naquele domingo de 1905, ocasionando esse episódio, né, conhecido na história como Domingo Sangrento. Porém, o czar, que não era besta, né, era meio incompetente, mas não era também maluco. Então ele percebe que realmente bater de frente com essa camada insurgente, muito numerosa, não era uma opção muito inteligente, né? Então ele vai exatamente fazer um movimento de recuo, muito embora ele não tivesse intenção alguma de ceder e de atender à pauta dos revoltosos. Mas naquele momento ele faz um recuo, ele cria a Duma. A Duma era o parlamento, dando autonomia, supostamente, né, para que esse parlamento fosse composto ali por representantes das diferentes camadas sociais. Só que na prática era tudo um jogo. Exatamente porque a última palavra, a Duma não iria decidir nada. Esse parlamento se tornaria realmente inoperante na medida em que a palavra final continuava com o czar Nicolau II. Então, na prática, não mudou nada. Nicolau II continuava
dando as cartas, né, dizendo, por assim dizer, na política russa. Eu falava alguns minutos atrás sobre a revolta do encouraçado Potemkin, né? E aqui duas frases dos dois maiores líderes daquele início do processo revolucionário na Rússia, o Lenin e o Trotsky. Lenin disse: quando a terra pertencer aos camponeses e as fábricas aos operários e o poder aos sovietes, que eram uma espécie de sindicatos, né, dos trabalhadores, podemos dizer assim, aí teremos a certeza de possuir alguma coisa pela qual lutar, e por ela lutaremos. Trotsky dizia: os homens não têm muito respeito pelos outros, porque têm pouco até por si próprios, dada a condição de exploração, a condição de expoliação, a condição de massa de manobra que o povo russo vivia naqueles idos, né? Nem amor próprio, segundo Trotsky, eles nutriam, né? Nem amor por si mesmo o povo conseguia nutrir, segundo Trotsky. Isso é uma situação de completa decadência e abandono. Aqui a gente tem algumas fotografias e imagens, gravuras representando aquele domingo de 1905, né, o Domingo Sangrento, episódio em que morre aproximadamente 1000 manifestantes em confronto com a polícia czarista, que foi inclusive um episódio que desgastou bastante o czar, né? Tanto é verdade que ele acaba recuando, criando a Duma, dando aquela impressão de que vai compartilhar o poder, vai dar mais autonomia para o parlamento, mas era conversa fiada, conforme expliquei para vocês. Um personagem também curioso, dentro de toda a lógica desses acontecimentos, foi o místico Rasputin. Esse cara era uma espécie de um beato popular, um curandeiro. O Alexander, que era um filho do Nicolau II, né, um príncipe, então, ele era hemofílico, ele tinha problemas renais. O Rasputin, com suas magias, suas poções, suas rezas, não é? Acabava por gerar um certo alívio físico para a saúde frágil do jovem príncipe. Então ele tinha grande aceitação, grande influência dentro da corte czarista. Acabou depois o Rasputin sendo também assassinado, né? Gerando ali inveja e uma série de outras inimizades dentro da corte, exatamente pela influência que ele tinha junto à família real, coisa que outros nobres de famílias ali muito importantes não usufruía. Acabou ganhando muitos inimigos o Rasputin e sendo posteriormente também assassinado. Bom, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, que eclode ali em 1914. Ela entrou logo de primeira, foi das primeiras nações que declararam guerra, né, à Alemanha, que declararam guerra ao Império Austro-Húngaro. E o exército russo ele era muito numeroso, mas ele era muito despreparado também. Mal armado, mal equipado e até mesmo mal alimentado. Muito embora fosse bastante numeroso e a Rússia só apanhava na guerra. Eu acho que alguma coisa em torno de 1/3 das mortes na Primeira Guerra Mundial era dos soldados russos. Tamanho era o despreparo que essas tropas tinham, né, em termos também de equipamento, de táticas militares atrasadas. E a Rússia não ia nada bem nos anos que se seguiam, 1915, 1916, à medida que a guerra ia se estendendo. E é claro que isso também servia para desgastar ainda mais a figura do imperador, né, do czar Nicolau II. Então você já tinha o episódio do Domingo Sangrento, você já tinha um episódio da guerra russo-japonesa que ele perdeu. Você já tinha toda a insatisfação popular, né, muitos impostos altíssimos. Tinha também a exposição da Rússia na guerra, que, como eu disse, né, só apanhava. Todos esses elementos eles vão se somando, né, vão se juntando, agregando e formando esse clima hostil que o imperador Nicolau II vai enfrentar ali em 1917, perdendo paulatinamente o apoio de todo mundo, das tropas, da burguesia e assim por diante, do povo, né, das massas campesinas,
Chegou um momento, inclusive, que o Nicolau II chegou a ele próprio liderar as tropas russas na guerra, o que não era um feito mais usual, né? Isso era na época de Napoleão, no século XIX, quando os imperadores, eles próprios, muitas vezes, chefiavam o exército nas guerras em pessoa. Já no século XX isso não acontecia, né? Os reis, o presidente, os líderes políticos estavam encastelados ou aquartelados, né? Protegidos. E as tropas com seus comandantes que vão para a guerra. O Nicolau chegou a esse grau de desespero para conseguir apoio, para se mostrar ali acessível, para se mostrar uma figura carismática e envolvida com os rumos do seu país. Chegou a esse nível, né, de ir ele próprio para a guerra. Não surtiu efeito algum, a Rússia continuou perdendo. Ou seja, a situação não era nada boa para o czar naquele ano, naquela virada de 1916 para 1917, dado esse conjunto de situações que eu acabei de narrar aqui para vocês. Então tá aqui os pontos. O czar perde o controle sobre o país, a burocracia dispendiosa e inoperante gerava descontentamento, né? O misticismo, né? O crédito que ele dava às coisas que o Rasputin falava, também gerando para os seus ministros, para os seus conselheiros, para os parlamentares e mesmo para a cúpula da Igreja Ortodoxa, grande descontentamento por ele ouvir no plano espiritual somente o Rasputin, né? A crise econômica, a guerra gerava inflação, que gerava falta de mão de obra nas fábricas, que gerava desabastecimento, que gerava aumento do custo de vida. É tudo uma bola de neve entrelaçada que vai ocasionar uma crise financeira bastante grave, né? Mais de 5 milhões de mortos, guerra, fome, doenças. E em fevereiro ele não resistiu aos péssimos índices, às péssimas performances aí em todos os planos possíveis e imagináveis em que a Rússia se apresentava e acabou tombando frente a esse processo revolucionário, no início liderado pelos chamados mencheviques, como eu acabei de destacar para vocês. Vamos ver aqui na sequência o que é que vai acontecer, os desdobramentos, né? Em março de 1917, sim, a gente chama de Revolução Branca, e depois teremos a Revolução Vermelha, exatamente porque essas cores mais neutras, e podemos até incluir o azul, são cores mais associadas à direita, né? Aos movimentos mais ortodoxos, mais ligados à burguesia, ao liberalismo. Já o vermelho, e até em certo ponto o amarelo, mas principalmente o vermelho, estamos falando, né, são cores mais associadas e ligadas às bandeiras defendidas pela esquerda, né, por partidos mais revolucionários que querem mudanças mais profundas no plano econômico, social e político. Essas duas figuras aqui são peças-chave nesse processo, são as gravuras aqui do Lenin e do Trotsky, Leon Trotsky, ok? Tinha uma terceira figura aí também, que é o Stalin, e a gente fala sobre ele ainda hoje, mais para frente na nossa aula. Bom, de início um governo de coalizão. Vale lembrar que o czar está em prisão domiciliar nesse momento, tá certo? Instalação de um governo chefiado pelo príncipe Lvov, mais poder para a Duma, que o Nicolau II acabava não dando poder algum à Duma, né? Poder aos aristocratas, aos chamados bem-nascidos, aos nobres integrantes daquelas famílias mais tradicionais, e obviamente a burguesia nascente, que já colocava ali a mão no poder, ou pretendia colocar a mão no poder, né? Uma exceção era o ministro da Justiça, que era um ex-socialista, já não era mais socialista, no caso era o Kerensky, o Alexander Kerensky. Concessão de anistia a presos políticos. Aí é quando volta, lá da Europa Central, o Trotsky e o Lenin, que, como eu disse, né, estavam fora da Rússia, exatamente por conta que eram perseguidos em função de suas agitações políticas que eles acabavam fomentando e insuflando, né? E são esses personagens que voltam do exílio que vão organizar a Revolução Vermelha, a revolução dentro da revolução, a Revolução Bolchevique. Essa sim
que promoverá realmente mudanças. Porque você tirar o poder do czar e colocá-lo nas mãos da burguesia é uma mudança, sem dúvida. Mas é uma mudança, vamos colocar assim, no plano horizontal. O que vai acontecer quando os bolcheviques tomam o poder é uma mudança no plano vertical. Então você tem camadas de baixo que irão ascender no plano político. Não é? Com a Revolução Branca de fevereiro, março de 1917, houve mudanças no plano vertical apenas. O poder sai do czarismo e vai para o poder da aristocracia e também da burguesia. Vamos colocar assim, é de elite para elite. Tá? Tanto que eles nem mesmo tiraram a Rússia da guerra, o que se tornou uma questão que lhes rendeu também bastante impopularidade das derrotas que a Rússia tinha em combate, que eram frequentes. Mas como era a burguesia no controle, você vai ter algumas mudanças de cunho mais de liberdade de expressão, né? Então tá aqui, ó, liberdades individuais, a redução da jornada de trabalho, era acho que 12 horas, passou para 10, muito alto ainda, né? Mas já menor do que havia sido. E a liberdade de imprensa, exatamente para que a mídia pudesse noticiar o que bem entendesse. Leia-se, quando a mídia tem, digamos assim, essa prerrogativa, ela também controla ou ela consegue, né, manipular a opinião pública no sentido de que, uma vez imbuída de certa ideologia ou de certas pretensões políticas, ela pode direcionar a notícia para um certo viés, de modo a que a população que tem acesso àquela notícia possa entender os acontecimentos políticos sob um determinado ângulo, que é do interesse da mídia ou que é do interesse do grande capital e assim por diante. Isso é bem comum nas chamadas democracias liberais, no Brasil inclusive. Né? Fotografia aqui do Trotsky ao fundo e do Lenin em primeiro plano, falando com as massas naquele ano de 1917, e aqui nos referimos ao mês de outubro, na chamada Revolução Vermelha. Como os bolcheviques eram maioria, eles acabam conseguindo mobilizar, né, os trabalhadores, o campesinato principalmente, mas também os trabalhadores fabris, a tomarem o poder. E óbvio que a burguesia, os aristocratas, não iam entregar esse poder, não é, de mãos beijadas para os bolcheviques, para a massa de trabalhadores. E é por isso que a Rússia entra aí num momento de guerra civil. O que é uma guerra civil? Uma guerra civil é a guerra de um povo contra ele mesmo. Ok? Russos contra russos. É uma guerra civil que se estende aí por alguns anos mais para frente, mas que temporariamente tem, inclusive, a tomada de poder efetivo, a vitória, mesmo que parcial, dos chamados vermelhos, dos bolcheviques, que com seu lema pão, paz e terra, com esse lema, eles vão proporcionar a distribuição de alimentos. A paz significava retirar a Rússia da guerra através da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, como você vê aqui na menção, em destaque nessa lâmina, inclusive com indenização aos alemães. Os alemães não aceitavam que a Rússia saísse. Para concordar em não mais atacar a Rússia, os russos tiveram que pagar uma pesada indenização de guerra para que os alemães, enfim, aceitassem a rendição. E terra seria exatamente o ponto-chave de distribuição de terra, de reforma agrária, de assentamento das famílias em terras de latifundiários, no processo de coletivização das terras, um processo de planificação da economia, que, claro, desagradava totalmente os latifundiários, os grandes empresários e assim por diante. Organizou-se a Guarda Vermelha sob a liderança do Leon Trotsky. Os mencheviques contavam, inclusive, com o apoio dos Estados Unidos e dos países da Europa Central, dos capitalistas. Por quê? Porque os grandes países industrializados do mundo tinham medo de que os trabalhadores ganhassem, vencessem, coletivizassem a economia de um país gigantesco como a Rússia, e que isso também servisse de exemplo para ser exportado e acontecesse em seus próprios países. Então eles tinham interesse de cortar, coloque aspas aí, o mal pela raiz. Por isso que vão tentar fazer de tudo
para que a Revolução Vermelha não lograsse êxito e vão ajudar, inclusive financeiramente, os brancos, ou seja, os mencheviques. Mas não adiantou, os vermelhos acabaram vencendo, mas foram anos de muita dificuldade, de guerra civil incessante. No dia 25 de outubro, os bolcheviques passam a controlar Petrogrado, né, além de outras cidades. Era a capital da época. O Kerensky fugiu, o Congresso dos Sovietes reuniu e elegeu um novo governo, integrado aí principalmente pela tríade Lenin, Trotsky e Joseph Stalin. Ok? Vamos lá. Que medidas esse governo toma de imediato? Bom, a gente já viu a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, ou seja, a retirada da Rússia da guerra. Isso era um passo-chave, né? A Rússia só apanhava. Mas aí medidas que vão descontentar o grande capital. Os grandes empresários e os grandes latifundiários. O que era isso? O confisco da terra, da propriedade, das grandes propriedades, dos grandes latifúndios. E também das empresas, como geral, tudo foi nacionalizado. Você não pertence mais à pessoa privada, à pessoa física. Isso é do governo, do Estado. E aí, fazendas coletivas, com a produção também, uma parte sendo repartida entre os camponeses, uma parte também se revertendo ao Estado. Foi toda uma organização diferente, né? Política, administrativa, né? Geracional, também dos recursos, dos meios de produção de riqueza, que vai ser organizado na Rússia a partir daquele outubro em diante, de 1917. Como eu disse, se sobrevém uma guerra civil, que dura ali até 1920, conforme já havia também antecipado para vocês. E aí as etapas da implantação do socialismo na Rússia. Estatização de todos os meios de produção de riqueza, canalização dos recursos, tanto agrários quanto industriais, para o sustento da guerra, a guerra contra os brancos, né? A guerra civil. Porque a Primeira Guerra Mundial, a Rússia já tinha saído. O problema agora era vencer a burguesia que não se dobrava e que com ajuda externa, já vimos de alguns países, né, estava realmente endurecendo o sistema, não permitindo que aquelas mudanças viessem a ser efetivadas de forma geral e restrita. Passado esse momento de guerra, o Lenin organiza a NEP, a Nova Política Econômica, onde ele dizia, inclusive, o seguinte: eu vou dar 2 passos atrás. Aliás, desculpe, eu vou dar 1 passo atrás para depois dar 2 passos na frente. Repito, a NEP consistia, segundo o próprio Lenin, em recuar, em dar 1 passo atrás, para depois, segundo o próprio Lenin, poder dar 2 passos para frente. Quer dizer, ele vai dizer o seguinte: a economia está arrasada, né? Está tudo destruído, anos de guerra, da Primeira Guerra Mundial, depois uma guerra civil, e agora a gente vai permitir a implantação, a subsistência, a atuação do capital estrangeiro, do capital privado, temporariamente. Não é? Quando nos organizarmos, quando nos soerguermos, quando reconstruirmos minimamente esse país, nós vamos realmente estatizar. E era isso que ele dizia, recuar, dar 1 passo atrás para dar 2 passos na frente adiante. Só que ele não viveu tempo suficiente para levar isso adiante. Ele acabou tendo uma isquemia cerebral, um derrame, ficou impossibilitado até de falar e acabou depois falecendo em virtude dessa enfermidade. E quem ficou responsável por tocar adiante aí esse processo, o poder ele estava nas mãos aí do Trotsky e do Stalin. Só que havia uma rivalidade entre os dois, acentuada depois da morte do Lenin. O Trotsky queria, inclusive, exportar a revolução para outros países, dizendo que a Rússia não sobreviveria se não conseguisse tornar a Europa, o mundo socialista também. Todos iriam atacar a Rússia, que não iria conseguir subsistir. Já o Stalin dizia o contrário: vamos nos fechar, vamos consolidar aqui, vamos trabalhar no plano interno primeiro, para que depois, num outro momento, aí não tem nem prazo para a gente ver isso, pensemos então em exportar a revolução. Essas contradições entre os dois líderes acabou por criar um racha interno. O Stalin acabou indo embora, foi para o México, e lá, inclusive, foi assassinado nos anos 30 a mando do Stalin, né, que se tornou um ditador assim, de forma bastante
elevou a Rússia a uma categoria de potência mundial. Então, União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isso a partir de 1922 para frente, tornando a União Soviética, a antiga Rússia, uma potência mundial, mas a custo também de medidas extremamente duras e extremamente cruéis. Está aqui o que eu disse, 1924, a morte de Lenin, a disputa do Stalin com Trotsky, a consequente vitória do Stalin, a fuga de Trotsky para a América Latina, né? E depois o Stalin conduzindo aí a União Soviética a um período de expurgos, de perseguição a opositores e assim por diante. O realismo. Bom, é natural quando você tem governos ditatoriais que esses governos eles controlem a educação, eles controlem as artes, a cultura como um todo, porque são meios de transmissão de conhecimento, de formação de opinião, de construção de cidadania. Então é importante que você controle isso. Vai acontecer na China, vai acontecer até nos Estados Unidos mesmo, em determinadas medidas, não é? No Brasil da era Vargas, do período da ditadura militar e assim por diante. E com Stalin, obviamente, não foi diferente, né? Aqui nesses cartazes você vê a exaltação ao trabalho, a obediência, a dedicação à labuta diária, né? A sua profissão como meio de crescimento e assim. Isso é uma forma de doutrinação. E agora eu termino exatamente com uma espécie de glossário, né? Uma espécie de dicionário da Revolução Russa, para a gente ver aqui o significado de alguns termos que são bem peculiares desse momento. Deixa eu mostrar para vocês essa parte dos planos quinquenais, inclusive a gente vai estudar depois num outro tema. Os kulaks, grupo muito reduzido, ou seja, a elite rural na Rússia pré-revolucionária, espécie de latifundiários, né? A Duma, o parlamento russo, foi criado depois do Domingo Sangrento. A Guarda Vermelha foi a milícia organizada por Trotsky na época da Guerra Civil. Os sovietes, Assembleia de Soldados, Marinheiros, Trabalhadores, espécie de sindicatos de trabalhadores. A Gosplan, a Comissão do Conselho do Trabalho e da Defesa, órgão encarregado dos estudos da implantação que elaborou durante o período da NEP, da nova política econômica, né? Posta em prática a partir de 1928, mas já depois da morte de Lenin, já com Stalin no poder. Sovkhozes, fazendas estatais, em que o camponês torna-se um assalariado do governo, não de um fazendeiro, não de um latifundiário, e sim ele trabalha para o Estado, porque as terras passam a ser do Estado, né? Kolkhozes, cooperativas de produção, onde os camponeses receberiam pequena parcela da terra que ele poderia, então, explorar para si. E o socialismo real, modelo stalinista, baseado na planificação da economia e na ultracentralização do poder sobre sua pessoa, e que durou até a morte do Stalin, até 1954, né, quando o próprio Stalin falece. Valeu, pessoal. Era isso que eu tinha para explicar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ler, vamos fazer leituras para aprofundar os nossos conhecimentos nesse assunto. Tchau.